Bom dia, Brasil! Bom dia, meu povo amado! Estamos aqui começando esta semana abençoada, nesta segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Mais um dia de bênção, de vitória, mais um dia de vida. Estamos aqui com você para mais uma reflexão do Café com Fé, na apresentação do pastor Josias Oliveira. De segunda a sexta, estamos aqui juntos, compartilhando com você revelações de Deus, compartilhando com você o conhecimento da palavra de Deus, compartilhando com você uma palavra de edificação para nossas vidas espirituais. É este o propósito destas reflexões. É que o nome deste Deus grande, Criador dos céus, da terra, da vida, seja glorificado nas nossas vidas. É fazer conhecer na sua essência o projeto deste Deus para a salvação de todas as vidas que se afastaram dele com o pecado da desobediência de Adão no jardim do Éden. Este Deus poderoso que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que viesse à terra na forma humana, com o propósito de resgatar toda a humanidade que crer nele, que aceitar ele como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador da vida, resgatar ao projeto original, que é o direito à vida eterna. A este Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, a nossa adoração para sempre. Nós estamos, desde a semana passada, na metade da semana passada, começamos uma reflexão que tem como tema: todos os discípulos são testemunhas do Evangelho. Observe que nós colocamos a distinção. Quem que é testemunha do Evangelho, ou seja, das boas novas a respeito de Jesus Cristo? Somente aquela pessoa que se torna discípulo e discípula. E para ser um discípulo, ser uma discípula de Jesus, precisa ter a ajuda de alguém que lhe ensine segundo o que o próprio Jesus deixou e está registrado na Bíblia Sagrada. Todas as características necessárias para que nós nos tornemos discípulos de Jesus. Isso vai implicar em que nós tenhamos conhecimento de quem é Jesus, aprendamos o projeto de Jesus para resgatar a nossa vida e a vida do mundo que crê nele, aprendamos com os escritos de Jesus o que ele espera de nós para que sejamos reconhecidos por ele
como um discípulo, como uma discípula. É sobre isso que nós estamos falando nestes dias aqui. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, preste atenção, ouça este áudio até o fim. Eu sugiro que você tenha ao seu lado um caderno, uma agenda, para você fazer anotações. Isto é muito importante. Anotar as coisas que te chamam a atenção, porque depois nós esquecemos rapidamente das coisas. São muitas informações em nossa mente durante o dia. E quando nós anotamos aquelas coisas, aqueles tópicos que nos chamou a atenção, quando nós voltamos a reler, a remeditar naquelas anotações, a nossa mente, ela vai atualizando com tudo aquilo que nós aprendemos. Aí, a fixação daquilo que nós aprendemos se torna maior. É uma sugestão que a própria pedagogia afirma. Quando nós apenas ouvimos alguma coisa, nós temos a capacidade, na melhor hipótese, com uma mente muito fértil, nós vamos conseguir reter 2% apenas do nosso aprendizado. Quando nós ouvimos, ou seja, assistimos uma aula, vemos um filme, um vídeo, e anotamos as coisas interessantes que nós achamos, quando nós voltamos a reler, a remeditar naquilo, a nossa possibilidade de aprendizado naquilo passa de 2%, vai a 10%, 12% até 15%. Então você percebe a importância dessas anotações para o nosso próprio bem. O texto bíblico que nós temos lido aqui é um texto bíblico muito conhecido, está escrito no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui é um comissionamento de Jesus, mais uma afirmação de Jesus para os seus discípulos, falando sobre a propagação do Evangelho. Eu estou ensinando tudo isso a vocês, e vocês estarão ensinando isto, obedecendo esta ordem. Para que a gente lembre, as coisas de Deus, o Deus que está revelado na Bíblia, o Deus criador dos céus, da terra e da vida, ele é um Deus por natureza muito organizado. Por isso ele exige que nós façamos as coisas dele, para ele, de forma com ordem e com decência. Que nós nos organizemos para fazer a obra de Deus. É Deus que exige isso, que a sua obra seja feita com ordem e com decência. E ele dá o exemplo de que ele é um Deus organizado. Então nós vimos aqui nosso primeiro tópico, falando sobre receber o poder, que Jesus diz aqui, mas recebereis o poder.
Esse receber o poder é quando nós conhecemos a Jesus através do Evangelho, passamos pelo processo da libertação, passamos pelo processo da preparação, que começamos os estudos a respeito dos Evangelhos, chegamos à capacitação, ou seja, aprendemos sobre a vida de Jesus, sobre a biografia de Jesus. O segundo tópico foi testemunhar. Jesus diz aqui: recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí então sereis minhas testemunhas. Testemunhar quer dizer publicar o Evangelho, falar para todos indistintamente sobre a vida de Jesus. E daí então, depois que nós começamos a publicar e a falar para tudo e todos a respeito de Jesus, nós precisamos ser exemplo para quem nós falamos. Ou seja, as pessoas precisam ver nossa vida transformada, a nossa vida completamente transformada pelo poder deste Evangelho. Daí, em seguida, nós vamos começar a produzir frutos de Deus, ou seja, externar quem somos, a alegria, a felicidade, o prazer que temos de falar a respeito de Jesus Cristo, mas as pessoas, elas vão ver os frutos em nós, o fruto do amor, o fruto da paciência, o fruto da bondade, o fruto do perdão, o fruto da misericórdia. As pessoas vão observar que o conhecimento deste Evangelho transformou, continua transformando a nossa vida todos os dias. Todos os dias que nós meditamos no Evangelho, nós recebemos informações novas do Espírito Santo e a nossa vida espiritual, ela vai se moldando a cada dia. Agora nós vamos começar no tópico número 3, exatamente qual é o ensinamento de Jesus para que nós comecemos a evangelizar. Preste bem atenção, pare tudo agora. Preste bem atenção no modelo que Jesus deixou. Na condição de discípulos, só nos resta uma coisa: fazermos tudo do jeito que Jesus fez, do jeito que Jesus ensinou e ensina através da sua palavra. Isso é ser discípulo. O discípulo verdadeiro é aquele que obedece integralmente a tudo que o seu mestre lhe ensina, sem questionar, sem achismo, sem bater de frente com o mestre, porque discípulo não foi escolhido e chamado para bater de frente com o mestre. Senão ele deixa de ser discípulo, ele passa a ser mestre. Quem sabe tudo ensina, e quem não sabe nada aprende com humildade. Nosso mestre é Jesus Cristo, ele sabe tudo, porque ele é Deus. Foi o único homem humano que não pecou, que não desagradou a Deus, que não fez um único erro. O único foi Jesus Cristo. Por isso eu o escolhi para ser meu mestre. E na condição de discípulo eu preciso ouvi-lo e me esforçar para fazer tudo do jeitinho que ele manda fazer. Se eu fizer do jeitinho que Jesus manda e está registrado na Bíblia, aí sim eu me tornarei um discípulo de Jesus. Ele é a minha referência. Precisa ser a nossa referência. E na medida que nós vamos estudando a sua história de vida na Bíblia,
e nós vamos praticando, nós nos aproximamos mais dele, começamos a gerar intimidade com ele. Quanto mais humilde nós formos, mais amados nós seremos, porque Jesus Cristo ama a humildade na nossa vida, porque ele deu exemplos de humildade. Então, preste atenção no cronograma que Jesus criou para nós começarmos a evangelização. Muitas pessoas já me perguntaram: pastor, eu quero evangelizar, por onde eu começo? Como é que eu faço para começar a evangelizar? Eu vou sair por aí, vou falando. Evangelizar, pastor, é pegar uma Bíblia e sair falando para todo mundo que Jesus é Salvador da vida, que Jesus é Senhor da vida? Sim, é isso também. Mas existe ordem, existe decência. Então vamos lá. Aqui no versículo 8, Jesus diz: olha, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje nós vamos estudar o que Jesus está querendo dizer de Jerusalém. Por que ele falou em Jerusalém? Porque era a cidade onde ele estava. Era a cidade onde ele morava. Então, o que representa Jerusalém aqui neste versículo que Jesus fala? Eu tive a honra de conhecer nos anos 80, quando eu era pastor na cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Eu tive a honra de conhecer um homem chamado Orlando Costas. Orlando Costas foi considerado no século XX um dos maiores missiólogos do mundo. Ou seja, ele se especializou em missiologia. É uma ciência que está ligada a quem faz missões, a quem prega evangelho por todo o mundo. E ele criou um órgão aqui no Brasil chamado CEBEP, Centro Evangélico de Estudos Pastorais, que reunia um grupo de pastores de diversas denominações lá em São Paulo. A sede era em Campinas, em São Paulo. E eu tive a honra de ser convidado para participar da diretoria deste CEBEP na eleição que ocorria no ano de 82. E daí começamos a desenvolver um trabalho no Brasil com essa equipe. E o Orlando Costas esteve algumas vezes no Brasil. Pelo menos uma vez por ano ele vinha ao Brasil ter uma reunião com os líderes do movimento CEBEP aqui no Brasil. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Um grande homem de Deus, inteligentíssimo, estudioso da Bíblia e que viajava o mundo inteiro organizando e fazendo discípulos para pregar o Evangelho. Então ele, na sua sabedoria e na revelação, ele fez uma interpretação, uma exegese deste texto, mostrando para todos os seus discípulos no mundo também o que Jesus quis dizer para que nós começássemos em Jerusalém, depois a Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. É sobre isso, é este organograma que o Orlando Costas fez e o mundo inteiro, os teólogos do mundo inteiro reconheceram, aceitaram e daí passaram a ensinar também. Você vai estar tendo de primeira mão um organograma feito por uma grande assumidade estudiosa do assunto missiologia. Então vamos lá. O que é Jerusalém para Jesus aqui? Jesus está dizendo: olha, vocês precisam começar a evangelizar na cidade que vocês moram. Jerusalém é a cidade que nós moramos. Se você mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, Jerusalém para você
É Caxias do Sul, é a cidade que você mora. Se você mora em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, por exemplo, Jerusalém para você é Teófilo Otoni. Se você mora no Maranhão, na cidade de Timon, Jerusalém para você é a cidade de Timon, porque é ali que você mora. Percebeu? Olha a ordem que Jesus fez. Primeiro você vai começar em Jerusalém, depois você vai para a Judéia, e depois você vai para Samaria, e depois você vai aos confins da terra. Hoje nós vamos estudar então sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade que nós moramos. Tá, mas eu moro numa cidade grande. Eu moro numa cidade que tem quase 1 milhão de habitantes. É muito grande. Por onde eu vou começar nesta cidade muito grande? Existe uma ordem. Então, você mora na cidade X. Você deve começar a evangelizar. Você, como um discípulo novo, a orientação que Jesus dá aqui é que você comece primeiro. Eu estou evangelizando a cidade que eu moro, ok? Mas eu moro na cidade em um bairro. Eu moro em um bairro. Exemplo, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Por onde eu vou começar a evangelização? Sim, mas eu moro na cidade do Rio de Janeiro, mas eu moro no bairro Copacabana. Mas o Rio de Janeiro tem centenas de bairros, a cidade do Rio de Janeiro. Sim, mas eu moro em Copacabana. Então Jesus está dizendo que eu devo começar a evangelizar primeiro. As primeiras pessoas que eu devo evangelizar são os meus vizinhos. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, eu moro no bairro Copacabana. Copacabana tem muitas ruas e avenidas. Por onde eu vou começar a evangelizar em Copacabana? O primeiro alvo da nossa evangelização são os nossos vizinhos, aquela pessoa que está bem do nosso lado. Vamos devagar. Em Minas Gerais tem um ditado popular que é verdadeiro, diz assim: o bom mineiro, quando vai comer um angu, que é uma comida deliciosa mineira, eu amo angu mineiro. O bom mineiro, quando vai comer um angu, o angu pode estar gostoso demais, mas o mineiro é cauteloso e para ele não queimar a língua, ele orienta, ensina seus filhinhos que estão começando a comer: meu filho, quando você for comer esse angu cheiroso, temperado, gostoso, comece pelas beiradas, porque na beirada recebe mais ventilação e vai esfriando mais rápido. Então você pega a colherzinha, meu filho, vai passando aqui na beiradinha, sabe o que vai acontecer? Você vai circulando o prato, daqui a pouco você acabou o angu e não queimou a língua, porque você não foi apressado. A pressa, dizem um andágio popular, que a pressa é inimiga da perfeição. E é verdade. Com Deus não há pressa. Com Deus há organização. Então, começar a evangelizar em Jerusalém é a cidade que nós moramos. Mas, na cidade que nós moramos, nós vamos começar por onde? Pelo bairro que nós moramos. Mas o bairro que eu moro tem muitas ruas. Por onde eu vou começar? Primeiro, pelos meus vizinhos. Aqui está a ordem da evangelização. Eu devo começar com os meus vizinhos que estão do meu ladinho aqui, ó, parede, parede. Se for num prédio, está do parede, parede. Se for casa, está do meu lado. Então,
Meu primeiro alvo de evangelização deve ser meus vizinhos. Quando eu começo a evangelizar os meus vizinhos, eu estou começando o meu estágio com Jesus. Anote isso. Quando eu estou evangelizando meu vizinho, começo a evangelizar o primeiro vizinho, eu iniciei o meu estágio. Eu estou, estagiando. Todo mundo que faz um curso superior, para concluí-lo com sucesso, tem que ir para alguma empresa, em algum lugar, fazer um estágio. O estágio é onde nós vamos começar a aplicar aquilo que nós aprendemos da faculdade até aquele momento. É necessário o estágio, porque é no estágio que nós tiramos as dúvidas, é no estágio que cometemos erros e vamos melhorando, é no estágio que nós entendemos o processo, é no estágio que nós entendemos o projeto do que eu estou me especializando. Eu estou me especializando para ser um bom discípulo. Então, eu preciso fazer um estágio muito bem feito para que eu tenha sucesso e tenha uma avaliação boa no meu estágio. Começo evangelizando meus vizinhos. Segundo momento, eu já estou me sentindo mais solto, conversando a respeito de Jesus com os meus vizinhos. Mas eu moro numa rua que tem 2 quilômetros de comprimento. Como é que eu vou fazer agora? Quando eu evangelizar os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, eu já evangelizei 4 famílias. Eu já tenho 4 experiências. Eu já errei em algumas coisas, troquei palavras, é normal. Todo estagiário vai cometer muitos erros. Para isso existe o estágio. O estágio é para a gente errar e corrigir, aperfeiçoar. Então eu já evangelizei meus vizinhos do lado. E agora? O que eu vou fazer? Eu moro em Copacabana, eu moro na Avenida Copacabana. Eu vou agora pegar a Avenida Atlântica? Calma. Depois que eu evangelizo os meus vizinhos da frente, dos fundos e dos lados, eu vou evangelizar o próximo vizinho da segunda casa. Se eu moro num prédio de apartamentos, a minha missão, o meu desafio é ter paciência, orar a Deus, pedir a Deus a oportunidade para que eu evangelize todos os moradores do meu prédio. Naturalmente, eu vou evangelizar aqueles que me permitirem, mas eu vou tentar conversar com eles. De repente, eu vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, só no prédio que eu moro. Eu não preciso ter pressa. Para realizar a evangelização, precisamos ter prudência. Precisamos fazer o melhor. Precisamos fazer o melhor serviço de evangelização, sem pressa. Então, o meu desafio em primeiro momento é evangelizar os meus vizinhos, que estão na frente dos lados e nos fundos, e daí eu vou evangelizar os outros que estão do lado. Se eu moro em um prédio, o meu desafio é evangelizar todos os moradores do prédio. Uma vez que eu concluí a evangelização de todo o meu prédio, eu levei 4 meses falando sobre o amor de Deus, sobre a vida de Jesus com os meus vizinhos do prédio. Do lado do meu prédio tem um outro prédio. E assim, eu vou evangelizando em primeiro lugar os meus vizinhos, é o meu estágio. Quando eu evangelizar bem o meu prédio, eu já começo a evangelizar agora o próximo prédio que está na rua.
Esse segundo estágio é o estágio da preparação. Então, o primeiro lugar é o estágio. O segundo é preparação. Porque agora eu já evangelizei 70 famílias no meu prédio. Levei 4 meses, 5 meses. Estou bem no estágio. Eu vou evangelizar o prédio do lado. Agora eu já saí para a rua. Eu já estou mais seguro. Eu já estou me sentindo mais fortalecido porque eu continuo estudando todo dia a vida de Jesus nos evangelhos. Eu não parei de meditar na Bíblia. Para eu falar com segurança amanhã, eu preciso estudar mais hoje. Você está percebendo que o projeto da evangelização não é algo assim de se sair tampando pessoas aí à torta e à direito, não. É algo planejado por Deus, organizado por Deus, tem direcionamento a ser feito, direcionamento a ser seguido. Quando eu começo agora a evangelizar a rua, eu estou me preparando mais. É o momento da preparação. O primeiro momento é o estágio, o segundo é a preparação. Quando eu começo a evangelizar a rua que eu moro, na sua extensão, eu estou na preparação, me capacitando mais. Cada família, cada casa, cada apartamento que eu evangelizo, eu estou me preparando mais. Eu vou diminuindo os erros, vou diminuindo as dúvidas, a insegurança vai diminuindo. Eu estou na preparação, estudando, meditando na Bíblia e falando do que eu estudei. Meditando na Bíblia e falando do que eu estudei. Toda vez que eu faço isso, eu estou me preparando a fazer melhor. Em terceiro lugar, eu já evangelizei meus vizinhos do lado. Eu comecei a evangelizar a minha rua. A minha rua tem 1,5 km. Eu vou ficar, de repente, 1 ano para poder evangelizar todas as casas e os apartamentos da minha rua. Eu não tenho que correr. Não há necessidade de correr com as coisas de Deus. Se cada um de nós estiver fazendo o dever de casa, milhares de pessoas serão evangelizadas todos os dias, de forma correta, de forma ordenada, como Jesus Cristo nos ensina. Então eu vou no passo a passo, eu vou em cada casa, em cada apartamento da minha rua. Isso é Jerusalém, gente. Jesus está dizendo, começa aqui em Jerusalém. Começa na tua cidade. Mas primeiro, começa nos teus vizinhos do lado. Começa evangelizando teu prédio todo. Depois vai para o prédio do lado. E assim vai evangelizando a tua rua, tua rua, tua rua. Eu levei 1 ano evangelizando a minha rua. Terminei a minha rua, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a próxima rua do meu bairro. Você tem ideia quanto tempo você vai demorar para evangelizar bem o seu bairro? Dependendo do tamanho do seu bairro, você vai precisar de alguns anos para evangelizar o seu bairro. Mas você precisa evangelizar em Jerusalém, sem deixar passar nada. Quando você começa a evangelizar a segunda rua do seu bairro, a terceira rua, a quarta rua do seu bairro, você saiu já do estágio, ou seja, agora está mais seguro, você passou pela preparação, que é o desenvolvimento, você está mais desinibido, desinibida. E quando você passa para as outras ruas do seu bairro, você está realizando o treinamento. Então, primeiro estágio, meus vizinhos. Segundo, a minha rua, preparação. Terceiro, as ruas todas do meu bairro, o meu bairro como um todo. Eu continuo no
treinamento. Eu estou agora mais solto, mais seguro, porque eu continuo estudando sobre o Evangelho e falando. Na medida que eu estudo e eu falo, eu vou me sentindo mais seguro. Os erros que eu cometi no estágio, já não cometo mais agora no treinamento. Por quê? Porque eu estou mais seguro. Porque eu estou falando todo dia que Jesus é o Senhor, como Ele começou o seu ministério, como Ele nasceu, o que Ele realizou. Eu estou falando todo dia e eu estou estudando todo dia. Eu sou um bom aluno, eu sou um bom discípulo. Um bom discípulo estuda a lição todo dia para fazer uma boa lição. Terminei o meu bairro. Eu moro em Copacabana. Terminei o meu bairro. Eu percorri todas as ruas de Copacabana. Preguei para todas as pessoas em Copacabana, todos os prédios. Eu não estou preocupado se tem alguém também fazendo a mesma coisa em Copacabana. Todos os discípulos que moram em Copacabana vão fazer a mesma coisa. Não, eu não me preocupo. Eu me preocupo de fazer a minha parte. Eu não quero saber se a pessoa já foi evangelizada ou não. A mim me preocupa saber que eu devo falar do amor de Cristo para essa pessoa. Quando eu terminei Copacabana, meu próximo passo, ainda na minha cidade de Jerusalém, é ver qual é o bairro agora mais próximo de Copacabana. A ordem é a mesma. Eu comecei pelos meus vizinhos, do lado da frente dos fundos. Eu terminei o bairro. Qual é o bairro mais próximo de Copacabana? À esquerda é Ipanema e à direita é Botafogo. Então eu vou escolher por onde eu vou começar dos dois. Aí eu vou começar pela direita. Aí eu vou fazer o mesmo processo no bairro de Botafogo. Eu vou começar a evangelizar o bairro de Botafogo, rua por rua, apartamento por apartamento. Isso quando for permitido. Você está entendendo bem, né? Meu projeto é seguir esta ordem que Jesus deu. Agora, tem pessoas que vão dizer para mim, não, eu tenho a minha religião, eu não quero conversar sobre isso. Muito bom, agradeço, olha, muito obrigado. Eu estou fazendo a minha parte. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, sem problema. Evangelho não foi feito para se discutir. Evangelho foi feito para se ensinar as pessoas. Agora, para nós ensinarmos alguém sobre o Evangelho, é preciso que essa pessoa permita, senão nós vamos ser mal educados, vamos ser indelicados, intransigentes. Não, não vamos forçar barra para nada. O Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa. Se essa pessoa permitir, nós vamos falar. Se ela disser não, educadamente nós vamos respeitar, vamos agradecer e vamos para o próximo. É assim que Deus quer que seja feita a sua obra, com ordem, com decência. E aí, eu vou fazer uma escala para eu evangelizar todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Comecei em Copacabana, fui para Botafogo, vou para Ipanema, vou para o Leblon, vou para o Flamengo, e daqui a pouco eu estou lá em Santa Cruz, que é o bairro da Zona Norte mais distante, horas do centro do Rio de Janeiro. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Não sei. Eu não tenho pressa. Eu posso fazer isso em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. A ordem do meu Jesus é que eu evangelize Jerusalém, a cidade que eu moro. Quanto tempo eu vou levar? Eu não sei. Eu me preocupo de fazer aqui um mapa, de fazer um planejamento para que eu evangelize tudo.
Agora tem gente que está aqui em Copacabana, já quer começar a evangelizar Santa Cruz. Não faça isso, está errado. Mas não é evangelizar da mesma forma? Mas siga a ordem que Jesus orienta. Comece pelos mais próximos de você. Você vai chegar um dia lá em Santa Cruz. Mas deixa acontecer isso no tempo. Vai evangelizando na ordem das proximidades onde você está, até você chegar no lugar mais distante. Está dando para perceber? Quando eu estou evangelizando todos os bairros, eu já estou praticando agora o quarto item. O primeiro é estágio, o segundo foi a preparação, o terceiro treinamento e agora eu estou no item aprendizado. Agora eu estou mais seguro, agora eu estou errando menos, porque eu estou no aprendizado final da minha cidade. Eu estou concluindo, eu agora estou um especialista em evangelização em Jerusalém. Deu para você perceber? É essa a ordem. Olha, vai descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ficar cheios do poder, da sabedoria, para vocês poderem testemunhar. Uma vez que vocês estejam libertos, estejam santificados, estejam purificados através do meu sangue. Mas vocês vão começar a testemunhar nessa ordem. Primeiro, Jerusalém, a cidade que você mora. Faça uma divisão em mapa da cidade que você mora. Eu vou começar por onde? Meus vizinhos. Em segundo lugar, a rua que eu moro. Estou em Jerusalém ainda. Em terceiro lugar, ainda em Jerusalém, eu vou fazer o quê? Evangelizar o bairro que eu moro. E ainda em Jerusalém, terminei de evangelizar meu bairro. Eu agora vou partir para bairro por bairro. Bairro por bairro. Até concluir todos os bairros da cidade que eu moro. Aí eu concluo a evangelização de Jerusalém, porque eu passei pelo estágio, eu passei pela preparação, que é o estudo, o conhecimento, eu passei pelo treinamento, que é falar daquilo que eu estou estudando, e eu passei pela conclusão do aprendizado. Agora eu estou seguro, agora eu posso pensar no próximo passo. O próximo passo, uma vez que eu concluir Jerusalém, que é a cidade que eu moro toda, segundo Jesus fala aqui, aí agora eu vou para a Judéia. E amanhã nós vamos estudar sobre quem é a Judéia neste projeto de Jesus. Você já sabe que Jerusalém é a sua cidade. Mas a sua cidade tem um planejamento. Primeiro seus vizinhos, depois o seu prédio todo, em segundo o prédio vizinho e o prédio seguinte, até você evangelizar toda a sua rua. Depois da sua rua, você vai trabalhar em todas as ruas do seu bairro. Quando você concluir o seu bairro, você vai passar para o bairro próximo, até você evangelizar todos os bairros, ou seja, até você evangelizar toda Jerusalém, que representa toda a cidade que você mora. Concluiu essa tarefa, você vai para o passo 2, que agora é começar a evangelizar a Judéia. Sobre isso, nós vamos falar amanhã. Fique ligado, fique ligada. Lápis e papel na mão para anotar informações importantes, para você fazer um trabalho com qualidade para Deus, fazer um trabalho bíblico. Não sei se alguém já falou sobre isso para você, mostrando este projeto. Este projeto quem criou foi Jesus. Não foi ninguém não, foi Jesus. É ele que fala aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. É ele que dá o passo a passo para a evangelização. Nós precisamos entender
termos a humildade e a paciência para seguirmos o passo a passo que Jesus ensina. Aí nós vamos fazer uma obra maravilhosa de evangelização. Temos muita coisa para comentar. Amanhã nós vamos estudar sobre quem é Judeia. Depois, nós vamos estudar e entender quem é Samaria. E aí, enfim. Durante esta semana, tem muita coisa de Deus profunda a ser revelada. Enquanto Deus nos der, nós vamos compartilhar com você. Amém? Então você vai ouvir este áudio. Ouça mais de uma vez. É bom, gente. Você está trabalhando aí na cozinha, no seu trabalho. Quando for possível, ponha um fonezinho de ouvido. Porque às vezes você está lá no seu trabalho e não é permitido sequer nem pegar no celular. Então, não faça isso. Obedeça os regulamentos de onde você está. Mas se for possível, se não trouxer problema, não atrapalhar, põe um fonezinho de ouvido e vai ouvindo. Ouça mais de uma vez esse áudio. Isso aqui é um curso sobre evangelização que nós estamos dando para você fazer as coisas corretas, segundo a orientação bíblica. Ok? Vamos orar então. Vamos pedir a Deus para que Deus abençoe esta segunda-feira, nos oriente. Tem tanta coisa para fazer nesta segunda-feira, independente da hora que você está ouvindo este áudio, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Mas você que está ouvindo agora de manhã cedinho, você tem muitas decisões a tomar durante o dia, tem muita coisa para resolver. Então vamos apresentar a Deus agora. Qual é a maior necessidade que você tem para a oração? É você pessoalmente? É uma enfermidade? É alguém da sua família? É o pai, a mãe, é o marido, a esposa, são os filhos? É o seu trabalho que você está tendo problema? Você de repente está desempregado? Você tinha um grande negócio com essa pandemia agora, você fechou? Qual é a sua maior necessidade? Vamos apresentar a Deus agora, porque este Deus é misericordioso e Ele quer nos socorrer. Oremos ao Senhor, peçamos a sua orientação. Pai Santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui diante da Tua presença, suplicando a Tua misericórdia. E neste momento, Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo este áudio, independente da situação que se encontram, independente de onde estão. Visita estas pessoas, olha a necessidade que elas estão colocando diante do Senhor, dá uma resposta de bênção, de vitória para esta necessidade, cura os enfermos, liberta de todo mal os oprimidos, transforma vidas, meu Pai. Abençoa a vida profissional, abençoa os negócios, os projetos. Que este dia seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de conquistas, um dia de respostas do Senhor à nossa vida. Que nós possamos encerrá-lo mais uma vez agradecendo a Ti, meu Deus, pelo dom da vida. Que amanhã o Senhor nos permita estar aqui para continuarmos estudando os Teus ensinamentos. Nós profetizamos toda sorte de bênção sobre todas estas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz, abençoe a sua família, abençoe tudo que você tem para realizar hoje. Passe este dia meditando nas maravilhas de Deus, você vai ter um dia melhor. Amanhã nós estamos aqui para mais uma reflexão. Fique com Deus.